e colocando da seguinte forma. Aqui é um estúdio, a gente está gravando todos os movimentos. Eu tenho o prazer aqui de estar entre 3 a 4 amigos, né? Um amigo decano, Raimundo Padilha, ex-presidente da Bolsa de Valores Regional, o homem da maior bolsa do mundo, né? Porque a Bolsa Regional tinha a Amazônia, e ele chegou na ANAS e disse isso. Olha, nós temos aqui no Ceará. Não é mania de tanta grandeza, né? Porque talvez Pernambuco, que eu gosto muito, tinha Beberibe e Capibaribe para formar o Oceano Atlântico. Mas o doutor Padilha chegou na ANAS e disse que tinha a maior bolsa do mundo, né? Que compreendia a região norte e nordeste. Tá certo? E aqui, 3 outros grandes amigos, o Lauro Fiuza Neto, né? Que tem um historiador, adoro o pai dele, o Lauro Fiuza, e tem uma história muito boa e muito interessante nos últimos 30 anos aí para contar, talvez, para a gente sobre tudo isso. Aqui o Hugo, que é o grande representante do ITA, sabe, gente? A gente fala ali do ITA, daquele negócio, mas o Hugo é um cara que tem passado por tudo. Já foi secretário de Planejamento, Segás, PCem, agora está na ETICE, então ele é um cara que realmente tem aquilo que a gente deseja, uma visão sistêmica do que é um Estado, para poder, quando falar, não falar de maneira monotemática, não falar de maneira obtusa. Às vezes a gente está falando de um tema só e não conecta com outras cadeias produtivas. Quando a gente fez o primeiro trabalho com a GIZ, Lauro, nós conectamos 17 cadeias produtivas e mais de 117 quinais, quando se falou em hidrogênio verde. Você pensava que hidrogênio verde só era para poder falar na transição energética de uma única coisa, que era a questão energética. E depois a gente descobriu que era mais do que isso, falando com o Jurandir Picanso, que era também o nosso celeiro do mundo precisava de uma soberania, essa soberania passava por fertilizantes, e a gente teria amônia. Então, e quando a gente pensava em falar sobre transição energética, falar sobre hidrogênio, precisava falar do polo metal mecânico, porque uma nanofissura poderia traduzir isso em muito mais dióxido de carbono do que qualquer ideia de fazer algo verde sobre isso. Então, esse foi um primeiro trabalho. E espero, e aí vem aqui o Hugo para poder falar um pouquinho mais sobre isso, que as cadeias produtivas que se falam sobre os data centers e IA, eles mostram muito maior complexidade, que só são infraestruturas. Acho que o Hugo deve explorar alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa entender o que significa tudo isso. E, finalmente, aqui o meu amigo Rômulo Alexandre. Quando a gente fala de economia azul, a gente também está falando dessa singularidade que é a visão sistêmica. Quer falar de energia offshore, quer falar sobre fibramentos óticos que saem do nosso saliente nordestino, e aí compreender o que é isso também com a transformação digital. Eu estou falando de fibramento óptico, estou falando de energia offshore, e a gente está falando de preservação e ambientes da economia azul, que o Rômulo tem muito mais para falar de quantas cadeias produtivas. Acho que o planejamento espacial marinho fala alguma coisa sobre isso. Mas eu vou passar para o nosso presidente da mesa, que tem uma história, porque o mais interessante do nosso decano, de quase 90 anos, é a lógica de ele falar tanto para o futuro, né? Eu comparo ele ao Eudoro, quando eu digo que são 2 plantadores de tâmaras, né? Eles ficam o tempo todo dizendo como vai ser o futuro, mas sempre pensando na boa ética global do que é os seus netos e bisnetos, como é que eles vão viver depois que os frutos e flores das tâmaras estiverem dando alguma informação de volta, né? Mas eu passo aqui para o doutor Padilha, e depois a gente vai começar com o Lauro, Hugo e depois o Rômulo, tá? Nós estamos com um tempo bom, tá certo? Mas nós vamos também fazer a redução, viu? Aproveitando o gancho da professora Mônica, também 15 minutos, tá certo? Mas daquele jeito que a gente fez com todo mundo, viu? Ninguém interrompeu nenhuma palavra, todos puderam pegar e traduzir essa questão. E esse é o nosso último painel. Era, né? Foi ótimo, então. Por favor, então, doutor Padilha, por favor. Boa tarde a todos. Eu acho que o Célio já me substituiu, entendeu? Porque ele já fez a apresentação dos painelistas e eu acho que era a minha função, não é, Jair? Né? Então, ele já fez o meu papel. Mas eu gostaria de... Era a palestra dele. Dizer a vocês que eu fiquei muito feliz de participar desde o início deste evento. Os debates foram de nível muito elevado,
foi um trabalho muito bom que foi realizado, muito bem planejado, muito bem executado, e os painelistas muito competentes, de modo que isso... a impressão que me dá é que isto remete para um planejamento para o Ceará. Isso eu acho que, no fundo, remete para isto. E, por falar em planejamento, eu queria só dar uma informação a vocês, que eu fiz parte da primeira equipe do Plameg. E, como vocês são muito jovens, falar em Plameg significa o primeiro plano de governo que foi feito no governo Vigílio Távora. Esse plano foi elaborado no final de 1962, ele assumiu em 63, e eu fiz parte desta equipe. E outro dia estava relendo o Plameg e verifiquei uma coisa curiosa que me assustou e eu fechei rapidamente. É que o único vivo da equipe era eu. Bom, amigos, vamos começar, então, convidando, inicialmente, o Lauro Fios. Obrigado, doutor Raimundo, a quem eu saúdo à mesa, grandes amigos. Obrigado pelo convite, doutor Sérgio Mello, Mônica Clark também, o Célio, principalmente. Fui solicitado a fazer uma apresentação sobre a transição energética dentro de uma ideia de desenvolvimento econômico para o nosso Estado, né? E eu começo a minha apresentação com uma provocação, que a transição energética ela começou muito, talvez há uns 30 anos atrás, com a provocação de que o mundo ia se acabar se a gente não desse um jeito na poluição, né? Ele entraria num desequilíbrio, ia prejudicar a vida de todos nós seres humanos, e nós precisávamos fazer alguma coisa em relação a isso. No entanto, muito recentemente, eu acho que após aí talvez umas 4 ou 5 guerras no Oriente Médio, está chegando à conclusão de que a transição energética hoje ela não é mais uma questão ambiental, nem ideológica, ela é uma questão de sustentação, de vulnerabilidade estrutural. Nós precisamos de energia, o ser humano se desenvolveu a partir de uma base energética para se desenvolver, e essa base energética hoje, a origem dela, como ela é obtida e o que a gente usa para transformar os insumos em energia, e daí, naturalmente, dá o alicerce para todo o desenvolvimento industrial e tecnológico que o mundo hoje desenvolve, ela está em xeque, à medida que a gente continua dependendo de petróleo, né? Então, eu acho que facilitou, melhorou para o nosso lado, principalmente, porque isso é um empurrão que talvez nunca tenha havido nessa trajetória. Nos últimos 30 anos, o medo de que o mundo entrasse em desequilíbrio nos moveu a investir em energias renováveis, a investir em novas formas de produzir essa energia. Hoje, a falta dessa energia vai nos mover, e isso é muito mais caro. E quando é caro, as coisas acontecem. A gente não pode mais depender de regiões geopoliticamente instáveis, que é o caso do Oriente Médio, e se tornou imperativo um processo estratégico de diversificação. E aí onde, na minha visão, a transição energética ela volta a ter uma potencialização, ela volta a ter um protagonismo muito forte, apesar dos grandes líderes hoje tentarem fugir um pouco dela. Mas isso vai trazer resiliência para esse movimento. E aí, eu elenco alguns fatos sobre o Brasil. Algumas coisas que para nós é muito importante sempre relembrar. O Brasil não é um dos países mais poluidores do mundo. Isso, para nós, é uma grande vantagem. 70% das emissões, não só no Brasil como no mundo, vêm de grandes cidades. E elas estão hoje impulsionadas por mobilidade, energia, eletricidade
e controle de temperatura, ar-condicionado, esse tipo de coisa, que são equipamentos que são muito consumidores de energia. O Brasil atingiu quase 250 gigawatts de capacidade de geração elétrica, isso é bastante coisa, dos quais nós, de consumo médio, é mais ou menos 40% disso, ou seja, existe uma capacidade instalada bem acima do que a gente efetivamente consome, porque as fontes são diversas e elas entregam de formas diferentes, mas, na prática, a nossa demanda é por volta de 100 gigawatts, que também é bastante coisa. Só que já 88% disso, quase 90% disso é renovável. Então, a gente está numa situação super confortável. Quando olha para o mundo olha para a gente e diz que qual é a base dessa matriz, como é que é a matriz brasileira. A gente é super limpo, nós não temos que disputar nem discutir essa característica. Nós somos um dos maiores produtores globais de commodities agrícolas e proteína animal, e aí entra no que o Célio estava mencionando sobre o que isso representa. Muito consumo de fertilizantes. A gente tem uma possibilidade de produzir mais um elemento de produção de energia de matriz, que seria biogás. Isso já está sendo explorado no Brasil. E produção de SAF. Isso pode ser uma indústria transformadora no país. E a gente detém jazidas relevantes de minerais raros, que são vitais para a economia digital, que também é outro pilar do crescimento do mundo moderno, muito importante, relevante, que a gente precisa levar em consideração. Com isso, quando eu elenco aqueles pontos, onde é que estão as oportunidades, né? E aí, vindo ao mote da apresentação. Eletromobilidade. Quando a gente lembra que 70% das emissões estão concentradas nas grandes cidades, nós precisamos focar naquilo que realmente é a fonte dessas emissões. E mobilidade é um grande ponto. Todos os carros movidos a gasolina, eles são poluidores e existe uma concentração nas grandes cidades, então a gente tem que combater isso. A eletromobilidade é um aspecto. E para nós, especificamente, a partir da criação de um polo automotivo para fabricar carros elétricos, nós temos que levar isso em consideração como sendo um ponto importante no nosso desenvolvimento. Nós temos que incentivar isso. Como o Zé Roberto estava dizendo aqui, todo mundo tem que ter um chip da BrisaNet, aqui todo mundo tem que comprar um carrinho lá da GM que está sendo fabricado aqui no Passe. A produção de metanol, amônia e fertilizantes através de hidrogênio verde. Esse é outro elemento importante também. O hidrogênio verde ele foi muito celebrado já há alguns anos aqui no Ceará, mas, infelizmente, para muitas pessoas está virando um elemento de frustração. Cadê, né? Quando é que sai? Essas cadeias produtivas elas são muito mais complexas do que a gente imagina. E, durante muito tempo, era impossível você incentivar, ou você exigir que um fertilizante, por exemplo, que é um elemento fruto dessa cadeia produtiva, possa ser produzido a um preço, através do sistema de hidrogênio verde, ao mesmo preço de que o fertilizante tradicional é produtivo, e você forçar o produtor rural a aderir àquele insumo na produção dele. Ninguém vai fazer isso. Economicamente é inviável se não houver uma exigência. E o mundo não estava exigindo que esses produtos finais, essas commodities agrícolas, fossem produzidas com base em fertilizantes feitos a partir de processos industriais mais limpos. Só preço vai conseguir mudar essa realidade, ou um estreitamento da distância desse custo. No momento em que um fertilizante ficar quase tão o preço muito parecido com um fertilizante tradicional feito a partir do metano, você vai ter uma convergência de consumo. Aí as coisas começam a mudar e a nossa indústria pode se desenvolver. Da mesma forma, a amônia e o metanol. O Zé Roberto, mais uma vez, pegando o gancho na palestra dele. Ele acredita, e eu também acredito, que a China, que é o nosso grande polo industrial mundial, vai fabricar a maior parte das coisas que nós consumimos no dia a dia. Tem que trazer. Para trazer tem que ser de navio. Esse navio consome combustível. Esse metanol pode ser fabricado aqui, porque ele vem e ele volta. Ele tem que abastecer aqui, de qualquer forma. A gente pode desenvolver uma cadeia produtiva para ser o elemento de abastecimento do retorno desse frete.
e o consumo disso é enorme. Hub de data center. Isso é outra indústria que todo mundo tem apostado bastante. Ela, de fato, tem uma perspectiva positiva para o Ceará, muito em função dos seus cabos submarinos. Não vai ser, talvez, na velocidade com que a gente espera. A concentração de demanda de data center ainda vai ficar no Sudeste, porque existem duas indústrias que são os maiores demandadores de processamento de dados, que é e-commerce e mercado financeiro. Enquanto esses dois polos ficarem no Sudeste, em São Paulo, que são os grandes centros dessas indústrias, nós não vamos tomar frente disso, porque latência, que é a velocidade com que esse dado vai e volta, ela é absolutamente fundamental nessa indústria. Então, nós vamos servir para outros fins. Os cabos submarinos entrando por aqui nos credencia a ter data centers que vão ter um propósito dentro dessa cadeia produtiva da gestão de dados. Mas não vai ser na mesma proporção de que de São Paulo. Então, a gente tem que ter paciência e construir as condições para que essas empresas venham para cá e, no ritmo que para elas seja o correto, elas possam fazer os investimentos e implantar os seus centros aqui. Geração própria de energia, associado a sistemas de armazenamento, isso é um benefício que vai começar a surgir para a matriz nacional, e, naturalmente, hoje, como nós, Nordeste, é um grande produtor de energia renovável, à medida em que você insere a tecnologia de baterias de grande porte na matriz energética, nós podemos combater o grande mal que hoje vivemos, que é o do curtailment, onde os geradores estão sendo suprimidos da sua produção e não estão tendo o faturamento que precisavam ter e, consequentemente, as empresas estão entrando em colapso financeiro. As baterias elas podem vir para ajudar a equilibrar essa equação, mas é responsabilidade do Ministério e das autarquias públicas que fazem o regramento do setor elétrico de permitir que essa tecnologia entre na matriz no momento certo. Quando eles entenderem que a tecnologia está comprovada, que ela é confiável e que ela não vai trazer, pelo contrário, danos à nossa matriz. Esse processo está em curso agora e, muito em breve, vão ser lançados os primeiros leilões e essa tecnologia começa a entrar na nossa matriz, o que é uma grande conquista, mas a gente também tem que ter paciência. Produção de SAF, como eu mencionei, eu acho que isso aqui é uma indústria que tem muito a crescer. A indústria aérea ela é um grande poluidor no mundo, e o SAF ele pode ser produzido aqui no Ceará, ele pode ser produzido em diversas regiões do nosso país, com a tecnologia agrícola correta para limpar esse combustível, para, enfim, trazer uma redução de emissões, dos níveis de emissões desse combustível. E, mais uma vez, todo avião que pousa, ele precisa reabastecer para sair. Quando a gente for um hub de turismo, e aí nós temos que fortalecer o nosso turismo para que esses voos venham cada vez mais, a gente passa a ser um ponto de reabastecimento de aeronaves e, portanto, precisamos produzir o SAF aqui no Ceará ou em algum lugar próximo. Por que o Ceará? Sol, vento, hub de cabos submarinos, geografia, proximidade com os Estados Unidos e Europa. Precisamos fortalecer nossas indústrias, segmentos econômicos para exportação. Nós estamos jogando fora a proximidade que nós temos desses continentes, que são os grandes consumidores do mundo. 90% a 80% do PIB mundial hoje está entre Estados Unidos e Europa, e comunidade europeia. A comunidade europeia está andando de lado, mas durante ainda algum tempo vai ser super pujante. A gente está jogando isso fora porque a gente só olha para dentro do Brasil, não olha para fora. E nós somos o ponto mais próximo. Nós temos um porto que é extremamente eficiente, gerido por uma empresa europeia. Os cabos submarinos nos dão a vantagem de estar mais próximo dos Estados Unidos e da Europa, e a gente olha para dentro de casa. Precisamos olhar para fora. Capital humano, mais uma vez, no Nordeste, talvez o estado que mais evoluiu sob o prisma de educação ao longo dos últimos 30 anos. Esse capital humano precisa ter uso.
Nós vamos frustrar essas gerações todas se a gente não desenvolver nossas indústrias, aproveitando esse capital humano que está se formando de uma forma muito melhor do que outros lugares e dando oportunidade para esses jovens e adolescentes e jovens adultos a se posicionarem no mercado de trabalho fazendo coisas que sejam relevantes. Para subir parede não é para isso que a gente quer. A gente quer que eles façam coisas relevantes, que eles se especializem, que eles tenham, que a gente agregue valor na renda deles. A gente precisa do Estado para alguma coisa, gente. Se a gente olhar para fora, a gente não paga imposto, que é um grande, na minha visão, um grande mal da produtividade brasileira. O nível de alíquota de tributo que a gente paga no Brasil. Se a gente olhar para fora, a gente tem um porto super eficiente, a gente tem um cinturão digital. Quantos estados no Brasil construíram essa infraestrutura? A gente tem água, não tem mais problema de seca. Não mencionei aqui, não sei, eu acho que eu não mencionei em lugar nenhum, mas a gente tem um potencial de ser um grande hub de produção de frutas global. E isso ainda está engatinhando. Precisamos botar mais lupa nesse segmento. Nós temos uma rede de alta tensão super bem distribuída no Estado. Não estou falando de Enel, se alguém tem algum crítico da distribuidora local. Estou falando de redes de alta tensão que, eventualmente, dão suporte ao trabalho da distribuidora local. E a gente tem um clima super adequado. O solo que é, ok, não é um Mato Grosso, mas para determinadas culturas funciona muito bem. Nós temos chuva, nós temos sol. Para a agricultura, a gente ainda está muito aquém. Nós precisamos ir para Israel e entender como é que esses caras... Eu acho que essa conversa aqui, eu já estou na FIEC há 25 anos. Essa conversa aqui é mais antiga do que eu. Mas tem que continuar repetindo, porque a gente não está fazendo. Tem poucas indústrias que estão na fronteira do estado da arte, aqui no Ceará. E a gente precisa perseguir isso como meta. Bom, era isso. Não vou me estender para dar espaço mais tempo para os colegas. Agora vamos ouvir o Hugo Santana. Olá, eu sou Darla Lopes, da Edifica Impacto, sou economista, professora da Unifor, diretora de sustentabilidade do IBEF Ceará. E, frequentemente, a gente tem discutido a tecnologia como um fim, mas quando a gente olha sobre a ótica da economia de impacto, ela deve ser um meio, por exemplo, para a própria descarbonização da economia. E a minha pergunta vai para o Hugo, né? Então, Hugo, como é que o governo, né, e o setor produtivo eles podem integrar essas métricas de sustentabilidade nativa nos projetos de transformação digital, né? De modo que essa digitalização dos serviços públicos e das empresas cearenses, né, ela possa atender a esses padrões de governança, de transparência que são exigidos pelo mercado capitalista hoje. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Academia Cearense de Economia pela realização do evento. Um momento importante aqui de discussão de ideias sobre o desenvolvimento do nosso Estado. Gostaria de cumprimentar os nossos colegas de mesa, aqui o Célio, o Raimundo, né, toda a equipe aqui de painelistas que está aqui se dispondo a debater um tema tão importante nesse momento. Se puder colocar aqui a apresentação, eu fiquei responsável aqui, a convite do Célio, de falar sobre data centers, inteligência artificial, né? E a gente tem visto, nesses últimos talvez 18 meses, aí, quando se começou a discutir sobre a possibilidade de grandes data centers se instalarem aqui no estado do Ceará, mais especificamente no PECEM, na esteira do que já vinha acontecendo com data centers de menor porte se instalando na Praia do Futuro, e uma discussão assim, com várias vertentes, inclusive essas vertentes da sustentabilidade, né? Então, diante disso, eu achei por bem a gente talvez dar um passo assim atrás, ter uma visão geral do que é essa cadeia produtiva da informação digital.
Aqui no Ceará, o Lauro já falou sobre o potencial que tem aqui de cabos submarinos, né, do próprio cinturão digital do Ceará. Mais cedo, o Zé Roberto falou aqui da toda a parte de telecomunicação de 5G, uma das maiores coberturas aqui do Brasil, certamente aqui vamos bem posicionados em relação ao resto do mundo. E, além disso, também falamos aqui, nessa própria mesa, do capital humano no estado do Ceará, cada vez mais com universidades alcançando rankings maiores, inclusive com programas de pós-graduação melhor classificados na CAPES, nível 6 e 7. Mais recentemente, aqui, o ITA chegando ao estado do Ceará, as universidades se interiorizando. O prefeito Cirilo estava falando aqui do impacto que foi a interiorização dessas universidades aqui, e mais especificamente no município de Xaramubim, mas acontece também no restante do estado. E um assunto aqui, um tema importante, a disponibilidade de energia, principalmente energia renovável, não só para os data centers, que consomem cada vez mais energia por conta da inteligência artificial, mas também a própria cadeia do hidrogênio verde. Né? Então, nós temos aqui duas cadeias que têm por base energia, e muito importante que a gente tenha essa possibilidade de ter essas duas opções. Né? Quando um avança mais rápido, a gente vai, quando a outra pegar, a gente também vai ter essa opção. Então, isso tem uma diversificação, é bom para o estado do Ceará. Né? E um ponto importante, o Lauro falou aí sobre a geopolítica. Né? Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma característica muito importante do ponto de vista geopolítico, que é uma distância maior desses ambientes de maiores conflitos no mundo, né? Uma região que você não vê quantas guerras sujeitas à guerra, e, além disso, também não tem fatores climáticos aqui nessa região nordeste que coloquem em risco essas infraestruturas relevantes. Então, você tem aqui realmente um ponto aqui relevante para essas duas cadeias que são muito sensíveis, tanto a parte do hidrogênio quanto a parte da informação. E aí vamos dar um zoom aqui na cadeia da informação digital. Né? A gente fez aqui, só para vocês entenderem, né, as etapas da cadeia produtiva e entender o papel do data center nessa cadeia produtiva. Se a gente pensar que a inteligência artificial, a cadeia produtiva da informação, ela precisa de duas matérias-primas básicas aqui. Você tem energia, por um lado, e dados, por outro lado. Então, você precisa, vou começar aqui lá da geração, partindo da geração, fazer chegar essa energia até um centro de processamento, ali no processamento é onde estão localizados os data centers, e, em paralelo, os dados saindo de onde eles são gerados, sendo transmitidos por um determinado meio de transmissão, até chegar nesse processamento do data center. A partir dali, o dado é processado, certo? E aí ele vira informação. Certo? Uma informação aqui no tipo de inteligência artificial. Certo? Então, ali, a partir do momento que você já está pronto para tomar a decisão, aí volta para o consumidor dessa informação, que vai ser o usuário que vai tomar essa decisão. Então, em linhas gerais, essa é uma cadeia produtiva, assim, de forma simplificada, mas que nos chama a atenção para alguns pontos. Primeiro, que a gente tem que observar é onde localizar esses equipamentos. Então, dependendo especificamente do data center, aquela parte do processamento, né, ele tem alguns impactos de vizinhança. Então, tem que prestar atenção, dependendo do porte, o que é que você deve considerar, onde que é a melhor localização. Algumas questões com relação à eficiência. E aí, eficiência, nós estamos falando de consumo de energia, estamos falando de consumo de, digamos assim, de carbono, ou seja, quanto menos carbono você consumir, mais eficiente está, ou mais sustentável ambientalmente está, e o consumo de água. Né? E aí, já falando um pouco da pergunta que foi colocada aqui, né, especificamente para a transformação digital para esses data centers. Tem esses indicadores de eficiência que devem ser colocados como uma contrapartida para aqueles data centers que estão se instalando aqui no Ceará. Isso a gente tem que ficar atento a isso. Né? E o ponto importante, e mais recentemente, principalmente por questões, de novo, aqui da geopolítica, a questão da soberania dos dados. Certo? Onde esses dados devem ficar
guardados onde eles devem ser processados. Então, pontos a gente aqui a ficar atento, e tem aqui os benchmarks aqui, certo? As referências para os níveis de eficiência que devem ser postos aqui quando se estiver discutindo a instalação desses data centers. E aí a gente vai verificar até onde esses data centers estão se localizando aqui no Ceará, certo? E aí a gente vê uma concentração, né, total na região metropolitana de Fortaleza. Então, se você observar aqui, hoje, aí, com a lista desses data centers, com a fonte referenciada, já estou incluindo aí esse do TikTok, que é um data center fora do padrão aqui, em relação àqueles que vinham se instalando no Brasil até então, certo? Esse é o data center de 200 mega. Mas, só para vocês terem uma ideia aqui, né, eu estava falando aqui, o Lauro falou da questão de São Paulo versus Fortaleza. Será que a gente consegue concorrer com São Paulo com relação a atrair mais data centers? Na verdade, a comparação é relevante, é importante, mas hoje Fortaleza já é o segundo maior ponto de troca de tráfego do Brasil. Já passou Rio de Janeiro, já passou Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte. É aqui. Por quê? Porque nós temos a chegada dos cabos submarinos aqui em Fortaleza, e também nós temos, pelo interior do estado, uma rede de conectividade muito boa. Vocês viram aqui a rede aqui da BrisaNet, que começou usando o cinturão digital, né? Hoje já está bem maior até do que o próprio cinturão, mas começou usando o cinturão. Então, aqui você vê que o estado do Ceará ele tem realmente uma vantagem em relação a outras regiões do Brasil para a atração desses tipos de equipamentos. Agora, o que nós percebemos é que há realmente uma concentração. E aí a gente tem que trabalhar aquilo que o prefeito falou novamente aqui, o prefeito Cirilo. Olha, precisamos desconcentrar o desenvolvimento aqui do Estado. E falando aqui dessa cadeia, mas para outras também se aplica, mas especificamente para data centers, é possível fazer isso, certo? O que é que o data center ele procura quando ele vai se instalar em uma determinada localidade, certo? Então, aqui coloquei aqui alguns fatores chaves aqui para a gente. Primeiro, a conectividade digital. Sem conectividade, você não tem data center. Então, ele precisa, vocês lembram lá, ele precisa receber o dado para processar. Então, ele vai olhar conectividade. Aqui nós temos os cabos submarinos e temos o cinturão. O cinturão, a rede pública, dos quais a gente tem 12 pares, nós temos 7 pares que ainda podem ser iluminados, ou seja, postos para o mercado, para utilização. Tá? Fora a rede dos privados, como a própria BrisaNet. Né? Transmissão e distribuição de energia. Dependendo do tamanho do data center, ele se conecta à transmissão, que é o caso aqui do data center do P100, ou então ele se conecta à rede de distribuição. Esses data centers aí, até 20, até 40 mega, talvez dê para chegar na rede de distribuição. E geração de energia renovável, intensivo em energia, somente por conta da inteligência artificial novamente, né? Preferencialmente com armazenamento. E aí a gente fez um exercício aqui, só para vocês terem uma ideia hoje de onde estão as principais unidades aqui de geração de energia, aqui é centralizada, seja eólica ou solar, o mapa, e o cinturão digital. E dá para você perceber que o cinturão ele praticamente está conectando todas essas áreas onde tem hoje geração de energia. E por que isso é importante? Porque se hoje eu tenho um gargalo, seja na transmissão, seja na distribuição, eu consigo, através de baterias, colocar o data center próximo da geração. Tá? Então, eu não preciso estar conectado à rede de energia, eu posso usar como backup eventualmente, mas se eu tiver, dependendo do tamanho do data center, e claro, começa com um data center menor, que vai depender só da bateria conectada, até chegar, à medida que a tecnologia avança, você poder conectar
data centers maiores através das baterias. Isso aí tudo baterias de maior porte. Então, existe uma possibilidade, o que é que isso mostra aqui? É possível eu conseguir interiorizar a localização aqui desses equipamentos, né, através da nossa rede, que o Estado já possui aqui, de conectividade, e também aproveitando os locais onde já tem geração de energia e parte dessa energia está sendo cortada. Certo? É o do curtailment. Certo? Bom, agora, por que é importante interiorizar esses data centers? E aí, dependendo do tipo de uso daquele data center, vamos lembrar da nossa cadeia produtiva aqui, ele recebe os dados, processa e depois devolve para o usuário, né? Dependendo do tipo de uso, ele pode estar perto, precisa de uma latência maior ou não. Certo? E aí é o ponto onde a gente vai chegar aqui. Certo? A gente listou aqui alguns tipos de data centers. Por exemplo, data center que é utilizado para treinamento de IA. Certo? Treinamento de inteligência artificial. Como é que funciona? Você coloca uma imensidão de dados ali no data center, ele vai processando aquilo ali, vai aprendendo, né, o modelo vai aprendendo. Depois que ele aprendeu, aí ele vai para a produção, ou seja, ele vai trabalhar com aquilo que ele aprendeu. Nesse momento em que ele está sendo treinado, ele não precisa de latência, ele precisa de energia disponível, né, e uma conectividade, claro, para devolver depois que aprendeu, mas ele não precisa de latência. Né? Então, esses data centers para treinamento já são os data centers de maior porte, certo? Consomem megas de energia. Certo? Agora, vocês lembram que o Zé Roberto falou dos data centers menores na estratégia da BrisaNet? Muito interessante. Esses data centers são os data centers de borda. Certo? Esses data centers de borda eles ficam localizados próximos aos usuários, porque eles fazem aquela parte final do usuário. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Você está assistindo um filme aqui na Netflix e vai baixar, né, todo o repositório da Netflix, vamos supor que ele esteja no data center lá na Virgínia. Certo? Mas, em determinado momento, o cara percebeu que, puxa vida, ali em Fortaleza tem muito daquele filme que está sendo baixado com regularidade. Então, eu vou pegar e disponibilizar aquele filme, vou armazenar aquele filme no data center de Fortaleza. De forma que, quando o usuário de Fortaleza estiver assistindo, ele não precisa buscar o filme lá na Virgínia, ele vai acessar o data center de borda que está em Fortaleza. Isso vale para esse exemplo mais simples, mas vale também para a IA. Porque a IA, vamos imaginar, ela, à medida que ela vai evoluindo, esses entes treinados, vamos chamar aqui de agentes, eles vão começar a trabalhar, mas eles vão precisar acessar aqueles data centers de borda, que é de onde vem a demanda do usuário. Certo? Então, é nessa hora que, se eu tiver data centers de borda espalhados aqui pelo estado e próximos à geração de energia, eu vou conseguir ter uma economia, digamos assim, um setor econômico, um determinado agente, utilizando com muita eficiência aquela energia renovável e aquele data center de borda. Então, isso acaba tendo um impacto na economia como um todo. E é isso que a gente vê ali naquele mapinha, certo? Imagine aqui no futuro, vamos falar aqui daqui a 5 anos, você fica pensando aqui o que é que vai acontecer. Imagine que você tem agentes que sejam agentes virtuais, programas que fazem a reserva da sua viagem, certo? Mas pode fazer também a limpeza sei lá, de repente você vai fazer aqui a limpeza marítima aqui, entendeu? Tem uma sujeira lá, o cara vai tirar, manda um robô lá, certo? Esse robô vai estar conectado de alguma forma com tem uma rede de comunicação que vai em algum data center para procurar informação e interagir com isso. Isso você vai ter aqui uma inteligência artificial física, certo? Esses robôs aqui, que não precisa ser humanoide, como aparece lá não precisa ser esse, mas um tipo de robô. Então, você tem uma IA física e tem uma IA virtual. Essas aí vão estar conectadas aos data centers de borda, né, para fazer as operações cotidianas para as quais elas são demandadas. Então, se você tiver aqui no estado uma rede de comunicação, né, que consegue ter esses data centers de borda, né, alguns data centers mais
mais parrudos aqui, que são esses de treinamento de IA, você consegue ter um impacto muito grande na produtividade da economia. Porque com a IA você vai automatizando alguns processos e vai tornando cada um daqueles setores muito mais eficientes. E, claro, tem outras aplicações, tem outros data centers. Tem data centers para validação de blockchain, por exemplo. Entendeu? Que é muito usado aqui na parte de mineração de Bitcoin. Se você tem, né, você tem que fazer, decodificar aqui, né, a mensagem aqui do blockchain e validar aquela decodificação para conseguir receber o Bitcoin. Né? Então, esse tipo de data center também pode ser localizado nessas regiões, principalmente onde tem o curtailment, né, excesso de energia, mas conectividade abundante. Então, assim, tem várias aplicações, inclusive de blockchain, que podem ser utilizadas para o resto da economia também. Inclusive, o mercado financeiro, o maior usuário, e parte daquele mercado lá que está em São Paulo pode vir para cá, sim, né, para fazer esse tipo de coisa, ficar onde tem energia e onde tem latência com o mundo, certo? Se precisar, ele tem. Certo? E, para concluir, eu acho que não adianta também a gente só pensar no data center em si. Certo? O data center é uma ferramenta, claro, que ele vai gerar empregos na operação, vai gerar empregos na cadeia produtiva da energia, toda a parte de telecomunicação, inclusive vai gerar efeitos também no restante da economia, dos diversos setores da economia, mas é preciso que a gente busque a inovação dos setores, não só de tecnologia da informação, mas também aqueles setores que são impactados pela inteligência artificial. E aí é o esforço adicional que é preciso ser feito para que esse movimento aqui de atração de data centers consiga ter um efeito aqui que consiga permear o restante da economia como um todo. E como fazer isso? Né? Então, aqui a gente listou aqui algumas ideias, né? Fortalecer, integrar a infraestrutura, né? A parte dos... Acho que o Alci falou mais cedo sobre alguns centros tecnológicos, alguns parques tecnológicos aqui pelo interior. Importante buscar essa integração, certo? Através, inclusive, da própria infraestrutura de comunicação, a rede de universidades, né? A gestão de recursos para o financiamento da inovação. Aqui eu acho que precisa buscar eficiência na utilização dos recursos para startups, né? Empresas aqui de porte médio poderem crescer, termos mais empresas aqui, Alci, né? Tipo essa do Zé Roberto, né? Quem sabe aí a gente tem umas 2 ou 3 aqui, já coloca aqui, né, o PIB per capita do Pereiro como exemplo aqui para os outros municípios. Né? Poder de compra do Estado, né? Acho que buscar estimular, o Estado tem um poder de compra grande na parte de tecnologia da informação. Tá? Então, estimular a inovação para isso. Capacitação aqui, eu acho que tanto nos diversos setores, isso aqui são algumas listas. E alguns objetivos aqui que a gente listou, atração aqui das empresas de TIC, eu acho que tem que pensar em formar empresas, mas também atrair esses grandes players. Acho que já tem alguma coisa acontecendo, mas isso pode ser muito mais sistematizado. A parte da arrecadação local, fornecedores, indústria regional, né? A parte do aumento da produtividade e, por fim, a integração às cadeias globais aí de inovação. Inclusive, falou tanto aqui da geopolítica, né? É uma ferramenta aqui de discussão para a influência na geoeconomia do mundo. Não só a inteligência artificial, mas também o próprio hidrogênio verde. Bom, eu fico por aqui, vamos deixar para você, vi que já estourou o tempo, e deixar as perguntas para depois, então. Obrigado, pessoal. Bom, agora nós vamos à praia, não é? O tema agora é a economia do mar. É o Rômulo Alexandre. Obrigado, doutor Padilha. É um prazer. Tá saindo o som? Tá. É um prazer estar nessa mesa. Quero agradecer assim ao Célio. Olá, Tem sou pergunta. Patrícia Campos, presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará, e cumprimento a todos na pessoa do Célio Fernando, nosso mediador, e parabenizo a Academia Cearense de Economia pela brilhante iniciativa desse evento, com um tema tão atual e tão necessário de ser discutido, né?
Eu gostaria de dirigir minha pergunta, meu questionamento, ao nosso querido Rômulo Alexandre, que é nosso ex-presidente, atualmente nosso diretor de Economia Azul aqui na Câmara, e gostaria de saber, a economia azul é um tema extremamente importante, uma pauta extremamente pujante nos dias de hoje, principalmente para estados litorâneos como o nosso, que tem portos estratégicos, que tem voltados para a pesca, para a aquicultura, de um modo geral, para o turismo náutico também. Então, gostaria de saber do Rômulo, nesse nosso cenário internacional, com necessidade de uma reconfiguração geopolítica, com tantas exigências ambientais, o que seria mais importante, o que seria mais interessante na pauta da economia azul, para que nós pudéssemos avançar com as nossas exportações, que a gente pudesse avançar com a economia azul de forma sustentável. Para além disso, eu queria saber quais são as políticas públicas que são necessárias para isso, né? E quais os setores que teriam mais chances de crescer, de se adaptar, de se inserir nesse cenário internacional dentro da nossa economia aqui no Ceará. Agradeço desde já e desejo a todos um excelente evento. Mas, novamente, eu queria agradecer, né, doutor Raimundo, Sérgio, pelo convite. É uma alegria estar na Federação das Indústrias, né? Eu costumo dizer, eu sou filho desta casa, né? Quando eu saí da faculdade em 94, doutor Padilha, advogado, vou fazer o quê? Né? Meus pais não são advogados, eu não tenho família tradicional na área de advocacia, e descobri a área internacional como um dos caminhos. Está aqui um dos líderes que nós temos, né? Nelson Bessa foi secretário de Relações Internacionais durante vários governos, Tasso e Lúcio Alcântara, né? E naqueles anos 90, com a criação do Mercosul, com a criação da Organização Mundial do Comércio, eu tive a oportunidade de através desta casa, desenvolver uma agenda na área internacional que me aproximou, por exemplo, às energias renováveis. Não haveria energia renovável sem grandes investimentos internacionais no estado do Ceará, da mesma forma que se fala hoje na parte de tecnologia. E há cerca de, sei lá, uns 15 anos atrás, Célio, nesse meu auditório, não fui no outro, mas nesta mesma casa, a Federação das Indústrias propõe um evento seminal falando sobre economia do mar. Isso há 15 anos atrás. Né? Então, assim, e eu já migrando da área internacional, estou aqui vendo também, fui meu orientador de banca, professor Jair, né? Ainda na minha agenda internacional, mas há 15 anos, né, eu tive a oportunidade de a partir de uma reflexão, que o Ceará, num país fechado, o Ceará estava na esquina, num canto. O Ceará, num país aberto, conectado ao mundo, está no meio do caminho. Né? É por isso, não é à toa que os aviões, os voos que vão da América do Sul para a Europa, passam por cima dessa região. Não é à toa que os cabos submarinos ancoram em Fortaleza. Há uma vantagem geográfica extremamente relevante, é como se nós fôssemos um pedaço de terra da Península Sul-Americana dentro do Oceano Atlântico. Somos quase a parte mais próxima à África. Então, essa é uma vantagem. Durante muito tempo eu enxerguei como uma vantagem territorial, não vendo o mar. E hoje eu digo, né, refazendo uma construção, e a apresentação que eu quero compartilhar com vocês e respondendo a Patrícia vai nesse contexto, é que não olhar o território, mas olhar o maretório. Né? Vamos olhar o mar. Né? Eu vi o convite que foi feito, né, ao SEBRAE, né, ao CI, né, para a gente interiorizar. Eu acho que é extremamente importante interiorizar desenvolvimento, mas é extremamente importante olhar para o mar. E a primeira agenda que eu trago é uma agenda de visibilidade. Eu fiz há pouco, porque eu só tinha feito no Google. Né? No Google, se cada um de nós for ao Google e pedir para botar um mapa do Brasil, vocês vão ver que a maioria dos mapas do Brasil não tem mar. Tem o território, mas o maretório não faz parte do mapa. Hoje eu fiz com o ChatGPT. Pedi que o ChatGPT me desse o mapa do Brasil. O ChatGPT também pensa o Brasil sem maretório. Pelo menos, e eu que sou, enfim, eu uso o ChatGPT em algumas das minhas pesquisas, eu acho que ele já devia ter aprendido que, para mim,
o mar faz parte do território, mas até o ChatGPT ignorou o mar. Então, há uma agenda extremamente difícil que precisa ser trazida para a sociedade, que é o mar faz parte da nossa economia. Né? E, assim, eu estou presidente de uma Câmara Setorial, eu tenho o privilégio de ter sido presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento, na minha época ligada a Comércio Exterior e Investimento, e hoje eu presido a Câmara Setorial de Economia Azul. Ela começou como Câmara da Pesca. A economia do mar no estado do Ceará, alguns anos atrás, era pesca. Porque todas as outras atividades, mesmo os portos, estão em terra. Né? E, nos últimos anos, e aí, sobretudo, o Célio tem feito um trabalho incrível, peregrinando nessa agenda. Já tivemos em vários eventos internacionais falando sobre isso, da importância do mar para o desenvolvimento do estado do Ceará. A Luísa está ali também. Tivemos em Portugal, agora, Eduardo, no final do ano, né, numa iniciativa desta Casa, da Federação das Indústrias, para, na Nova de Lisboa, falarmos sobre essa nova economia que é a economia azul. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é a invisibilidade do maretório. É preciso trazer o mar como espaço de negócio, ou como espaço econômico, como espaço de desenvolvimento, como espaço também ambiental. Sobretudo essa componente, porque o planeta Terra é azul, porque grande parte dele é mar. Né? A menor parte é terra. E talvez achar que não há riqueza no mar é superdimensionar o território e enfim, desprezar as oportunidades que tem no mar. O mar não é só pesca, e o Ceará pode falar muito bem da pesca. Somos líderes nacionais em pesca. Né? Não estou falando só de aquicultura, Alci, que somos, enfim, mais de 80% da aquicultura. A cada 10 camarões, eu digo que 8 são produzidos no Ceará, né, do que é consumido no Brasil. Né? Eu fico triste. Eu tenho todos os restaurantes que eu vou, né, como presidente da Câmara, eu sempre pergunto se tem atum, e a primeira pergunta que eu faço para o garçom é: de onde é que é o atum? Nenhum, não vou dizer 99, eu digo 0. Dos garçons que me atendeu até hoje, em grandes casas que vendem atum, Sérgio, sabem que o atum é do Ceará. O Ceará é um produtor, a maior pesca de atum no Brasil é feita no estado do Ceará. E é tão incrível, Lauro, que ela é a maior pesca artesanal do Brasil, feita em escala industrial. Nós temos hoje quase 2.000 embarcações de madeira, né? O atum não é em águas rasas, grande parte do atum são em águas internacionais, né? Já no limite do nosso maretório, daquele que é brasileiro. Né? E nós temos aí uma grande quantidade de empresas produzindo e fazendo do atum uma das grandes, para não falar da lagosta, que foi retomada agora no dia 1º de maio. Então, do mar, da pesca, nós temos... O Ceará tem condições de falar, ainda que numa estrutura artesanal, porque gera muito emprego. Estamos falando aí quase 30.000 pessoas que dependem da pesca. Estamos falando aí de cerca de 3.000 embarcações que nós temos no estado do Ceará, fazendo dessa pesca artesanal uma escala industrial. Essa é uma indústria da economia do mar visível. Talvez, Hugo, portos também. Hugo foi presidente de um porto que nos conectou com o mundo, né? Ele não é administrado por uma empresa estrangeira, mas uma empresa estrangeira participa da administração do porto do Pecém, e hoje, com isso, atraiu uma cadeia de várias empresas hoje para o complexo do Pecém. Mas há outras atividades ligadas ao mar, e a minha apresentação, o título é o final dela. Eu falo de economia azul, mas olhando para os ventos elíseos, porque é um tipo de vento extremamente relevante para a economia do Ceará. Não é somente relevante para a energia eólica, mas porque reconstruiu parte do território costeiro através do turismo. Então, os ventos que sopram nos parques eólicos onshore, né, são ventos alísios, são ventos do mar. Há uma série de outros recursos abundantes que nós somos
que vêm do mar e que nós não pagamos por eles, tal e qual o vento, né? A chuva que chove no litoral do estado do Ceará não haveria. Quem agora a gente acompanha mais a questão da meteorologia, né? Não haveria chuvas da forma que há no litoral do estado do Ceará se não fossem chuvas atlânticas, né, vindas do Atlântico. Os cabos submarinos, os data centers são em terra, mas eles são a infraestrutura viária por onde passam esses cabos, ela é atlântica. Então, o primeiro ponto é esse. Se não está no mapa, não entra na agenda. E aí eu acho que é um convite que eu gostaria, aproveitando aqui, economistas, né, convidar a todos a trazermos o mapa do Ceará, né? Eu tive uma reunião, Célio, né, há 3 semanas atrás, os mapas das escolas ainda não têm a plataforma continental do Brasil, né? A parte marítima do nosso território. Se vocês terem uma ideia, e aí a Marinha tem um trabalho incrível de defesa do que eles chamam de economia azul. Nós passamos décadas, mais de um século, com um território intacto. E no ano passado, o Brasil cresceu uma Alemanha. E cresceu uma Alemanha dentro do mar, né? A margem equatorial, que foi bastante falada no final do ano passado, é um pedaço... nós não adquirimos soberania sobre a coluna d'água ou sobre os recursos que estão abaixo do solo, mas, por ser plataforma continental, os recursos lá embaixo são brasileiros, né? E isso é riqueza, né, quando a gente fala em minerais críticos. Então, há muito pouco dado, e efetivamente há muito pouca informação sobre a riqueza do mar, mas se tem dimensão de que ter controle sobre um território é extremamente importante para um país. O mar do Ceará é grande. Muito se fala da costa cearense, 573 quilômetros. A costa é grande, mas o território marítimo é maior ainda. Se formos comparar terra e mar, nós temos mais mar do que terra, do que o território. O nosso maretório é quase 67% acima do nosso espaço terrestre. O convite é enxergar o mar como paisagem. Ele efetivamente é uma paisagem incrível. Eu acho que é algo que o Ceará vende muito, né, para o turismo, mas ele no conjunto de atributos dele, uma infraestrutura econômica. É óbvio, para o turismo, né, temos uma grande oportunidade ligada aos esportes náuticos, enfim, à atividade do turismo, eólicas offshore, portos e logística, conservação também. O Estado do Ceará, nós temos um cearense que foi professor de história de muitos, não aqui, mas professor de história de muitos cearenses, que é o Arthur Bruno, que, enquanto secretário de Meio Ambiente do Estado, foi um dos grandes defensores de uma agenda azul no Estado do Ceará. A primeira legislação brasileira sobre uso e conservação de recursos do mar vem do Ceará, foi a primeira no Brasil a entender o mar como um espaço, como um ativo econômico que precisa ser utilizado de forma sustentável, mas precisa também ser conservado. E aí, essa semana, aliás, porque a internet reproduz por dias, às vezes, a mesma agenda. Me preocupa muito, e vale o que vale, né? Por exemplo, a oposição que se faz hoje na agenda de pesca e eólica offshore, né? Eu acho que é extremamente importante, né, a gente entender os impactos, mas é importante discuti-los antes de pressupô-los. Às vezes eu vejo uma agenda colocada, como está nos jornais, nesses últimos 2, 3 dias, dizendo isso, que a eólica offshore atingirá toda a produção pesqueira do estado do Ceará. Eu aprendi, Célio vai lembrar disso, a gente não pode ter tabus em discutir usos concorrenciais. E o mar era um espaço de pouca competitividade. Não havia usos intensivos associados ao mar. Numa nova perspectiva de que o mar é rico, nós estamos num momento extremamente chave, que é o planejamento espacial marinho.
Quem acompanhou o zoneamento ecológico e econômico no estado do Ceará, né, por 15 anos foi discutido, inclusive começou na época do governo Lúcio Alcântara, atravessou o governo Lúcio Alcântara, atravessou o governo Cid e chegou no governo Camilo. E não tinha sido aprovado o zoneamento ecológico e econômico que disciplina o uso do litoral do estado do Ceará. Nós, até 2030, o Brasil está fazendo um esforço nacional para a governança do mar do Brasil. Foi dividido em estados, temos aí um grupo grande para discutir o que nós esperamos do nosso mar em energias renováveis, o que é que nós esperamos do mar em soberania, né, o que é que nós esperamos do mar em pesca e assim por diante. Então, é um outro convite que eu faço aos economistas, né, que participem dessa construção normativa que vai disciplinar onde estão os conflitos de interesses econômicos e sociais associados aos recursos do mar. E é uma agenda que se transformará numa estrutura normativa e que regerá a nossa oportunidade de aproveitar ou não aproveitar os recursos marinhos que nós temos. Então, o planejamento espacial marinho é extremamente importante. E, para finalizar, aí tem poucos segundos, eu queria trazer um ativo do mar que me é caro, mas que é caro a muitas pessoas. Eu tenho um amigo, Lauro deve conhecer essa história, o Armando Abreu, quando chegou nos anos 90 aqui no Ceará, riam dele, dizendo que quando ele dizia que ia vender vento. Né? Como é que alguém vai vender vento? Né? Era a mesma coisa que vender sol. Né? E hoje o estado do Ceará tem uma das suas grandes riquezas no mundo eletrointensivo, a geração de energias renováveis, e o vento é, sim, uma das matrizes de geração de energia relevante. Mas esse vento, ele é um vento que tem uma qualidade impecável, porque ele é constante para a energia. Quem é do setor sabe que não são vendavais que movem parques eólicos, são energias, são ventos frequentes, né, mas domados. Né? E o estado do Ceará tem um vento impecável. E eu digo isso porque eu também uso vento. Né? E uso o vento ligado como uma infraestrutura de economia do mar ligado ao kitesurf. Né? O vento do estado do Ceará criou uma nova infraestrutura ligada ao turismo. Enquanto que alguns países... Kitesurf vai em todo lugar, vento vai em todo lugar. Mas os ventos alísios no Nordeste do Brasil, especialmente nesta curva entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, é uma raia quilométrica que você pega um kite 9, né, e você sai do rio 9 metros de área para que o vento possa suportar o corpo de uma pessoa. Eu uso um kite 9, por exemplo, com vento de 22, 23 nós. Você pega um kite e você percorre uma raia paralela à costa. Você, se tiver força e se tiver vontade, a missão, você chega no Maranhão. O kitesurf virou um instrumento de velejo. Muitas das pessoas não fazem kite hoje para entrar num lugar e sair no mesmo lugar. Eles botam uma mochila nas costas, e não são poucas pessoas. Se nós formos olhar os voos que vão pousar nos próximos meses no estado do Ceará, a partir de junho, julho, o grande momento é o último trimestre do ano, mas a partir de julho vocês vão ver os aviões com turistas que passam semanas aqui, mas, na verdade, percorrendo o litoral do estado do Ceará, não de carros, mas de kite, descem, ficam numa cidade, depois botam um kite novamente e sobem pelos ventos alísios, arribam para o norte do Brasil. Esse corredor do vento ele é poderoso e tem feito o desenvolvimento de uma indústria ligada ao turismo. É muito falado do preá. Eu trouxe o cumbuco, Lauro, eu prefiro o cumbuco, né? É a minha praia, né? Mas ele hoje desenvolve uma janela de oportunidade ligada ao turismo náutico, gera emprego, gera renda, desenvolveu um setor imobiliário de qualidade. Você hoje no litoral oeste do estado do Ceará você tem equipamentos com grande estrutura para atendimento de clientes estrangeiros. Estima-se hoje, dos 3 milhões, mais de 10% dos turistas que vêm ao Ceará hoje vêm para praticar esporte.
né? Então, o vento, que movimenta a energia eólica, que é extremamente importante para o estado do Ceará, também ajuda a movimentar uma nova indústria, que é a indústria do kite movida ao vento. Então, é esse convite que eu queria fazer. Trazemos visibilidade. Acho que o planejamento espacial marinho é uma boa agenda. Adoraria, o governo brasileiro propôs Sérgio, o desenvolvimento de uma análise do PIB da economia do mar, tem os critérios já definidos. Seria incrível se o estado do Ceará, através da academia, pudesse nos levar a uma medição de quanto vale a economia do mar do Ceará. Muito obrigado. Bom, vai haver alguma indagação? Sem dúvida, olha aí, o pessoal fez um tempo bom para a gente poder conversar um pouquinho, doutor Padilha. Eu acho que, poxa, cada painel aqui é um melhor do que o outro para dizer assim, eu acho que olhar para um horizonte como o do mar, olhar tudo que foi dito aqui, mostrar tamanha transversalidade é uma coisa fantástica, né? Momentos assim como esse são ímpares, e dizer assim que está acontecendo no Ceará. Às vezes a gente pode ser cético ou usar a ciência para criar restrição a tudo isso. Eu ouvi muito isso, né? Que eu acho que foi uma das questões que tanto falou cada um dos palestrantes, que de repente tudo pode ser difícil se eu não quiser fazer nada. Não fazer nada, gente, não precisa de ciência, basta não fazer. Agora, quando eu tenho o que a gente tem aqui, que é material humano com esse pensar diferente, a gente está construindo coisas há muitos anos. Aí eu vou puxar o doutor Padilha, porque ele fala do Planbag. Eu achei ótimo ele estar aqui, porque às vezes a gente está falando aqui, mas de onde é que saiu tudo isso? E aí, Hugo, estamos falando do TikTok, né? Nós já estamos falando de um TikTok, mas são 12 data centers em elaboração aqui, já existe. São 10, 17 ou 18 cabos de fibramento antes do TikTok. Será que o TikTok é decorrência de uma situação que vem sendo construída? Lembrando da economia do mar, quando a gente começou a discutir, doutor Padilha, a gente pode ter aqui o melhor, que era um livro do Michael Lewis, que colocava, vocês devem ter assistido o filme, botava um cabo de fibramento óptico da Califórnia até a Bolsa de Nova York, e ele tinha um nanosegundo para fazer compras e vendas. É um livro, gente. E a gente estava falando do Fortaleza 2040. Do 2040, o doutor Padilha me convidou na época, e lá com o Eudoro, e dizendo, olha que coisa bacana, o negócio do mercado financeiro. E olha há quanto tempo, gente, essas coisas que parecem fora da realidade, né, João Augusto? Quando a gente fala muito fora da realidade, parece que elas não chegam. Elas chegam, gente, porque a gente estava falando de 2050, muitas das questões, né, Jair, do 2050 já estão hoje, já em discussão. A aceleração do conhecimento veio, mas o Ceará pensou em muita coisa. Pensou, mas talvez muita coisa não tenha tido a governança e a gestão para poder ser implantada. Me lembrei foi do Sérgio, viu? Sérgio Melo, né? O Sérgio Melo é um dos primeiros pilotos aqui do Ceará da questão da pesca. Nós um dia fomos falar sobre isso. O Sérgio Melo aqui, do lado, presidente da academia, foi um dos primeiros a construir um plano nacional da pesca nos anos 60, nos anos 70. 72, gente. Olha, 50 anos. Está aqui o doutor Padilha, do mercado financeiro, falar sobre tudo isso. A gente falava de cota do finó, doutor Padilha, nos anos 70 também? Mas eu acompanhei a pesca da lagosta, a guerra da lagosta. 63, gente, a primeira guerra que nós travamos contra a França antes do regime militar, a revolução, o golpe, deixa para lá. A discussão é a seguinte, 63 foi a nossa primeira quase guerra mundial. Discussões que levaram a França à zona econômica exclusiva, a ser um dos maiores parceiros do Brasil. Essas zonas econômicas exclusivas que são colocadas no Brasil, maretório, né, como disse o Rômulo, 1,7 vezes aí o território terrestre. Hoje a gente tem que falar que o território e o maretório somam 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do Brasil. Esse é o tamanho que a gente tem que estar falando. Isso é que a gente pode estar falando do nosso Ceará. Olha que coisa interessante. E quando se fala de energia, conta um pouquinho também da energia, mas eu vou pedir uma coisa aqui. Opa, você conseguiu lá no pessoal, vamos lá,
a pergunta da Renata, lá do IBGC, que ela ia fazer uma pergunta para o... A Renata? Tá bom? Ok. Só um minutinho. Uma pessoa ali levantando a mão. Aham. É só para poder, porque ele não tinha conseguido, só para voltar. E a gente vai puxar lá o CEITAC. Estimado Lauro Fiuza e a todos os presentes, uma alegria poder trazer aqui o meu questionamento. A minha pergunta, né, é relacionada a um tema que para mim é super pertinente na minha agenda profissional, que é governança. Sabemos que o Ceará é hoje um dos grandes protagonistas nessa transição energética, principalmente em projetos voltados a hidrogênio verde e energias renováveis. Mas também sabemos que para essa transição caminhar a passos consistentes, é preciso estabelecer uma governança entre União, Estado, município, sociedade civil, né, e entidades privadas, empresas. Né? No seu entendimento, quais são os principais gargalos para que uma estrutura de governança suporte esse crescimento, traga segurança jurídica e investimentos de longo prazo, né? E principalmente qual é o papel das lideranças empresariais na construção dessa estrutura? Fica aqui o desejo de que o evento seja valoroso e que traga cada vez mais contribuições para o nosso Estado. Vamos ouvir ainda a pergunta, aí a gente faz dois. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, a gente já coloca a terceira também. Boa logo tarde. Em seguida para as respostas. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Osai Gomes, estou como presidente do CEITAC, que é o Sindicato de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará. E eu parabenizo a casa em nome do nosso presidente e a todos em nome do nosso amigo Padilha. E eu acredito que fomos uns argumentos bons. Começou pelo o professor Hugo aí, né? Nós temos que fazer um dever de casa que é muito interessante para a gente. Tudo jóia, está tudo chegando muito forte. E as empresas existentes, eu acho que tem que ter uma pauta para elas. Como as empresas existentes podem participar de tudo isso que está chegando no Ceará. Porque, senão, fica a empresa de fora. Ela vem, leva nosso dinheiro, vai embora, e a gente fica olhando para o tempo. Isso aconteceu, isso acontece muito. Eu defendo muito, como presidente de sindicatos pequenos, as pessoas que precisam. Elas têm que ter o nosso ouvido e um tema que a gente abre assim, como fazer essas empresas conhecerem o que está acontecendo no Estado do Ceará. Era esse tema que eu queria colocar. Eu acredito que todos nós vamos ter ótimos profissionais e, com o tempo, nós vamos estar aqui pegando os data centers que nós conhecemos, estando indo para outro país aí, fazer data center. Porque isso começou, sabe quando, gente? Eu defendo isso em 2000. Em 2000, eu participei aqui no Estado do Ceará, que se concretizou em 2002, os primeiros data centers que foram para o Praia do Futuro. Nessa época, essas empresas que estão lá, ninguém do governo conhecia, porque o terreno na Praia do Futuro era barato. Ela chegava lá e implementava o data center dela. Através de uma empresa americana, via São Paulo, chegou até a gente aqui, e nós fizemos trabalho para uma empresa local. E fomos contratados, na época, para fazer na Venezuela, antes da bolha, quando era Venezuela. Depois a bolha chegou e parou todos os investimentos. Né? Então, há muito tempo atrás, a gente tem talentos aqui no nosso Estado. E era isso que eu queria fortalecer e deixar esse ponto de reflexão aí. Muito obrigado. Perfeito. Vou pedir ao Hugo, porque eu sei que ali é a CESPRO, depois eu peço para responder a Renata. Tá? Mas sempre colocando assim, o sonho é uma vontade e a gente tem que calibrar bem, né? Como é que a gente vai encontrar oportunidades em tudo isso para o nosso Ceará e, de repente, não venham os 15 aviões só com equipamento e, de repente, a gente não possa aproveitar nada. Eu entendo, e essa é um problema. E outra, a desigualdade que existe no nosso Ceará. A gente fala em aceleração do desenvolvimento sustentável, mas o desenvolvimento sustentável, não é isso, Sérgio Melo? A gente fala em economia, na questão social, na questão ambiental. É uma visão que é um mosaico muito mais importante. Mas deixar o Hugo aqui, porque eu acesso como é que existe aí um planejamento para essa inserção, talvez, da economia local dentro desse movimento tão bonito que... Eu vou dar um spoiler, hein, gente? O TikTok é pequeno em cima do que já está vindo por aí, viu? Olha que coisa interessante. E o jogo é bem mais pesado. E aí, como aproveitar todo esse movimento aqui para o Ceará? Já tem mais coisa. Primeiro, cumprimentar o Osaí e agradecer pela pergunta e dizer que
ao final da apresentação, quando a gente estava falando dos data centers, a gente começou a colocar algumas das ideias que são importantes para que a gente consiga dinamizar mais o setor de tecnologia da informação aqui do Ceará e, ao mesmo tempo, também o restante das empresas locais, né, através de aumento de produtividade. Então, é importante que aquela lista de ações que eu coloquei ali, Osaí, elas, e aí passa por, a gente colocou ali, né, capacitação, estímulo ao financiamento, a parte específica aqui do fortalecimento aqui da infraestrutura, integração com os distritos de inovação do interior do estado, com esse aqui de Fortaleza, né. Falamos também aqui das compras governamentais, acho que é um papel importante também. Agora, tudo isso, né, precisa ser amadurecido, né, junto com o próprio ecossistema de inovação. E isso vem sendo feito, né, tem um grupo né, que tem discutido regularmente esse ecossistema de inovação, aí, pessoal da academia, né, pessoal das empresas, né, do setor privado, o próprio governo. Eu acho que esse é o papel, né, de eventos aqui como esse que a academia está promovendo, a gente colocar as possibilidades e avançar naquilo que pode ser implementado rapidamente, né, e que tem impacto nos diversos setores da economia. A gente aqui no Ceará está com uma oportunidade de ouro, porque não é sempre que você experimenta aqui nas economias mundiais grandes transformações como essa da transição energética e essa da inteligência artificial ocorrendo ao mesmo tempo, né, e todas elas com base, né, em energias renováveis. Então, e a gente aqui no Ceará ter a possibilidade de participar aqui como relevante dentro desse movimento de transição, porque são nessas grandes transições que aparecem as grandes oportunidades. A gente viu aqui a discussão da China, né? A China produzindo esses equipamentos, essas máquinas, mas imagine que você, mais para frente, você vai ter esses agentes aqui de inteligência artificial que podem ser produzidos. Eu não precisar de inteligência que eu vou precisar. Eu vou precisar, e para usar, vou precisar de energia. Capital humano e energia, né? E a gente aqui tendo a possibilidade de se inserir de uma forma muito competitiva nessas duas cadeias. É um papel muito relevante aqui, falando aqui do Brasil, mas o Ceará está no centro dessa transformação. Eu acho que é isso que precisa ser aproveitado. Então, mais sugestões aqui. Eu acho que é importante que esse debate aconteça e que as propostas sejam enriquecidas e, mais do que isso, aqui sejam acompanhadas para a implementação. Ok, obrigado. Obrigado. Bom, só um adendo à pergunta muito bem colocada pelo colega. Empresário, ele se faz a partir de curiosidade, conhecimento e iniciativa. Você tem que ter essas três, né? E é muito melhor que venha alguma coisa, porque se não vier, essas três qualidades dele não servem para nada. Então, vamos fazer com que essas iniciativas venham e vamos incentivar os nossos empresários a pegarem as iniciativas e se desenvolverem a partir delas, né? O trabalho que está sendo feito no estado do Ceará para atrair esses investimentos, ele é fundamental para se começar, qualquer que seja o desenvolver dessas ideias em prol do empresariado local. Mas a gente precisa ter iniciativa. Bom, respondendo à pergunta da querida Renata, o setor elétrico ele já vem com uma governança muito bem estabelecida entre quem quer gerar e quem quer consumir energia. Eu acho que, nesse aspecto, não tem muito o que fazer. Olhando para data center e para hidrogênio verde como
elementos de crescimento, de desenvolvimento industrial no Estado, na minha visão, olhando para esses dois segmentos, o que está faltando é cliente, né? O que está faltando é consumo. Quando a gente olha para hidrogênio verde, a gente tem todas as condições para se transformar num polo produtor de hidrogênio verde. Falta cliente. Essas indústrias não vão se... O Fortescue, o empresário que está por trás, o australiano, que é um craque, mas ele não vai colocar aqui 5, 6 bilhões de dólares se não tiver para quem vender o produto, né? E, como eu falei na minha apresentação, o preço do hidrogênio verde ou da molécula produzida a partir desse processo que se faz o hidrogênio verde, ele é um processo mais caro do que o convencional, que é você quebrar a molécula do metano. O nitrogenado, a base do nitrogenado, que é um dos NPK, o NPK lá dos fertilizantes, ele é tradicionalmente feito a partir do gás natural, quebrando a molécula do metano. E o hidrogênio verde, você quebra a molécula da água. Os dois vão chegar com hidrogênio, mas para você fazer o segundo é muito mais caro do que o primeiro, porque você não tem escala de produção de eletrolisador. A gente precisa desenvolver a indústria para cair o preço. Esse preço não vai cair naturalmente. Ou os países fazem seus planos de incentivo, ou a indústria, através de encomendas, consegue produzir mais barato gradativamente e ela chega a um patamar de competitividade. Se o preço do gás natural sobe, em função da guerra, por exemplo, que está acontecendo agora, a gente estreitou a distância. De repente, agora, você cria a condição necessária para o hidrogênio verde se estabelecer no mundo como um produto, um insumo a ser consumido. Por quanto tempo essa guerra vai existir, por quanto tempo esse preço do gás natural vai ficar alto, que é a grande pergunta. Ninguém vai fazer, mais uma vez, 5, 6 bilhões de dólares num ativo que daqui a 3 anos o gás natural caiu de preço e o cara vai fazer o quê com esse negócio? Então, está faltando, na minha visão, está faltando um pouco mais de tempo e amadurecimento das condições macroeconômicas e geopolíticas para entender se esse cenário é mais duradouro ou menos duradouro, de forma a permitir que o hidrogênio verde tenha o seu lugar ao sol. No caso do data center, é um pouco do que o Hugo já colocou. A gente, mais uma vez, tem todas as condições para ser um berço de desenvolvimento de data centers no estado, em função de que a gente tem muita energia, em função de que a gente tem conectividade e em função de que a gente tem algumas características de mercado consumidor que nos atendem aqui. Mas aqui volume, né? Já temos bastante, isso aqui é muita coisa. O Brasil hoje, eu acho que tem, não deve ter 1 giga de data center no país inteiro. 1 giga. 1 giga. É 1 giga. O Hugo listou aqui 300 mega, 30% é muita coisa. Não é isso? É muita coisa. A gente já é super representativo. Eu tinha um número bem menor na cabeça. Estou com a grata surpresa de receber isso aqui. O TikTok está aí dentro. Então, só é o verdade. TikTok é Bom, 200. desequilibra, né? Desequilibra. Mas é muita coisa. E mesmo que o TikTok não seja tanto parte disso para o mercado doméstico, porque a tese dele é olhar para o mercado externo, ainda assim é bem representativo. A gente tem mercado para explorar, para justificar um crescimento acelerado de data centers no Ceará, a gente tem que avaliar as condições que vão se colocar para entender se esse crescimento vai ser acelerado ou não, né? Então, voltando à pergunta, governança ela depende de mercado. E esse mercado, a gente precisa ajudar ele a se criar. A gente precisa olhar para quais são, de fato, os mercados corretos que nós devemos apostar em função do consumo que eles podem nos proporcionar e daí construir as infraestruturas necessárias. Bom, Laura, passar aqui um pouquinho ainda, para depois passar para eu só queria fazer um complemento rápido aqui da governança. Eu não pude resistir, porque, olhando aqui o professor Jair, eu lembrei da academia, eu venho da academia, e nesse momento a gente está com uma tese aqui, estou vendo aqui a aluna aqui, a Adeli, lá na USP,
trabalhando exatamente no impacto da governança sobre o desenvolvimento dessas cadeias produtivas. E uma das teses aqui, né, das hipóteses aqui da tese é que quando você tem maiores barreiras para superar em determinadas cadeias produtivas em implantação, você precisa de uma governança mais madura, um esforço de governança muito maior. E aí vou dar esse exemplo aqui comparando, né, a inteligência artificial e o data center com o hidrogênio verde. O mercado de inteligência artificial estava mais maduro, ou seja, o preço dele já estava dado e já tem gente pagando por isso. Então, é por isso que o TikTok aqui avançou mais rápido do que o projeto de hidrogênio. O projeto de hidrogênio, você precisa vencer algumas barreiras tecnológicas para poder trazer o preço para baixo. Então, há algumas barreiras que precisam de um esforço maior de governança, enquanto que esse do data center, da parte de inteligência artificial, já estava mais maduro, você já tinha a infraestrutura de conectividade, então você não precisa fazer um investimento no porto para adequar a estrutura de escoamento, você não precisa fazer uma mudança na ArcelorMittal para ela consumir o hidrogênio, entendeu? As barreiras tecnológicas são maiores no hidrogênio do que no caso da inteligência artificial, e por isso que avançou mais rápido. Essa é a tese, certo? Vamos ver, Adeli, se você consegue comprovar aí através das entrevistas. Tá ótimo, Hugo, tá ótimo, Lauro. Tem alguma palavra? Uma coisa não. Doutor Padilha, presidente da mesa aí, para poder fazer o nosso encerramento, já são 17h30, Adriano Sarquis e Sérgio Melo já estão aí prontos, né, engateados, próximo painel. Deu certo a gente manter aqui os horários, né? Então, com isso, a gente dá uma encerrada. Eu quero agradecer ao Osair, que fez indagações aqui, a Darla Lopes, do IBEF, a Patrícia, da Câmara Brasil-Portugal, e o Renato, a Renata, do IBGC, que também fez indagação para a mesa. Eu quero agradecer a vocês, agradecer aos painelistas, e é uma pena que já tenha terminado, porque estava muito bom, Mônica. E eu estou me dirigindo a Mônica Clark. Ouviu, Mônica? Muito obrigado. Pois não.